pessoal, aqui é a Mari do Café com One Piece e hoje nós vamos aprender como jogar. Um tutorial aqui, quem vai me ajudar hoje é o PR e vamos começar primeiro mostrando ali as cartas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter para jogar é um líder. Então, no caso aqui do meu líder é a Uta, ela que tem aqui a cor que é verde, o quanto de vida ela tem. Então ela tem 5 vidas, o poder dela, que é 5.000, e aqui embaixo a gente vai ter o nome dela e o tipo, né? Então é Uta e ela é filme, então ela é o líder. E ela vai estar aqui no centro da mesa, o líder, ele que vai ser o comandante ali. Nós temos outros tipos de carta. Temos também as cartas de personagens, que também vão ter o custo, o poder, o que ela faz aqui. Então esse texto aqui vai ser o que essa carta faz. E aqui vai ter o counter, caso ela tenha, né? Então pode ser 1.000 ou 2.000 de counter ou não ter. Nós temos também as cartas de evento, que é uma carta que vai ter uma ação. Ou uma ação main ou counter. Então é uma ação que vai ser realizada ali ou no momento do seu ataque, ou para defender algum ataque. Então vai ter o custo dela, o que ela faz e é isso. Nós depois vamos ter também o stage. O stage também vai ter o custo dele aqui, o que ele faz, e aí no caso assim, active main quer dizer que a gente vai ter que dar o rest nele para utilizar ele, tá? Então vai ter também igual as outras, o tipo dele, a cor. Então, por exemplo, o meu aqui da Uta é um baralho verde, então eu só poderei utilizar cartas verdes, tá? E o stage, assim que eu colocar, ele é permanente, a não ser que algo o remova, mas ele vai ficar sempre aqui. Já os eventos, após a utilização, eles vão para o trash e os personagens vão ficar aqui. Se eles forem atacados, vão para o trash ou ali fazer a sua ação. Ah, o que eu preciso ter para o jogo? Eu preciso ter o meu líder aqui no centro, um baralho compatível, né, com o meu líder, com as cores do meu líder, com 50 cartas, sendo elas stages, eventos ou personagens, characters. E ainda um baralho de dons, de 10 dons, que quem lembra lá do Magic, as manas, ou do Pokémon, as energias, né? Energia fada, energia arco-íris, enfim, a energia ali pro seu deck. Então a gente utiliza essas energias tanto como custo, como para também adicionar mais 1.000 em um ataque, tá? Não em defesa. Isso é muito importante pra gente lembrar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como monta o nosso board. Então, conforme já explicado, líder no meio, baralhos de dom no lado esquerdo inferior, para o deck do lado direito superior, o trash vai ficar no lado direito inferior, as vidas ficarão do lado esquerdo superior, ali em cima do baralho de dons, os personagens ficarão aqui em cima, podendo colocar em campo no máximo 5 personagens, então acima de 5 eu vou ter que tirar um para colocar outro, tá? Então aqui. E aqui vai ficar os meus dons. Quando eu for utilizando, né, comprando esses dons aí para a utilização deles, eles vão ficar aqui embaixo. E caso tenha stage, no caso não tem stage para Uta, mas se eu tivesse um stage ele ficaria aqui ao lado do meu personagem para eu utilizar ele para fazer meus ataques ou defesas ou alguma ação importante. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando vai jogar é embaralhar o deck. Então eu vou embaralhar meu deck, o PR vai embaralhar o dele. Então vamos embaralhar os decks. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar, aqui o PR vai cortar o meu baralho, eu vou cortar o dele. E temos que escolher quem começa. Pode fazer no cara coroa, para o ímpar, joga em pô, enfim. Nós aqui vamos fazer o maior. Eu vou rodar os dados, no caso o meu deu 8 e o PR deu 5. Então eu vou escolher, eu vou começar. Então PR eu vou começar, cortou. A gente vai comprar 5 cartas para a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Comprei 5 cartas. Ah, não gostei da minha mão. Eu vou dar mulligan. O que é isso? Eu vou embaralhar, vou colar elas no meu baralho, embaralhar novamente, comprar mais, ele vai cortar, eu vou comprar mais 5. Isso pode ser realizado uma vez apenas. Ou posso dar keep, falar, não, vou continuar com essa mão. No caso, não acho que seja uma boa mão, então eu vou embaralhar novamente. Vou dar o meu mulligan aqui.
pedir para o PR cortar e comprar novas cartas aqui. Então, deu uma embaralhada. Vou cortar aqui. Paulo também deu um mulligan. Então, eu vou comprar aqui 5 cartas. E agora seja o que Deus quiser, né? Então, vai ser a mão que veio. E vida que segue. E aí, vamos colocar as vidas. Então, a primeira carta que eu comprar aqui do deck vai ser o fundo da minha vida. Então, vai ser nessa ordem. Então, fundo, segunda vem em cima, terceira aqui, quarta. E a última vida que eu comprar vai ser a vida aqui do topo do meu deck, tá? Então, isso aí tá lá nas regrinhas. Bom, como eu escolhi começar, eu vou ficar nos turnos ímpares. Então, no turno ímpar, eu vou comprar apenas um dom. Nos próximos turnos, eu vou comprar 2 dons, ok? Então, comprei apenas um dom card e eu não posso comprar nenhuma carta do deck agora, tá? Porque eu sou a primeira a começar. O que eu posso fazer é realizar alguma ação com esse um dom. No meu caso aqui, eu vou utilizar um evento, né? Active Main aqui, né? Main. E eu vou usar um dom. Então, eu vou dar rest nesse dom, utilizar minha ação aqui do New Genesis. Então, eu vou comprar 3 cartas, né? Exemplificando para vocês. Vou comprar uma carta filme, mostrar para o meu oponente e vai vir aqui para a minha mão e as outras vão para o fundo do deck. Acabei de usar meu evento, vou colocar ele aqui no trash. Bom, o New Genesis especificamente, ele vai voltar o dom ativo. Caso seja algum outro evento ou alguma outra coisa, não vai, o dom vai ficar rest, ok? Então eu vou passar meu turno para o PR. Lembrando que no primeiro e segundo turno, né, o primeiro turno de cada oponente, os oponentes não podem se atacar. Só a partir do terceiro turno que vai começar realmente as batalhas. Então o PR vai fazer agora, vai comprar 2 dons e vai realizar a sua ação. Lembrando que quem é o segundo compra uma carta além dos 2 dons. Então o PR passou aqui o turno dele, eu vou colocar mais 2 dons aqui e aí sim eu vou comprar. E aí agora, né, estamos no segundo turno, eu vou escolher atacar com 6 a vida do PR. E ele tem algumas opções. Só fazer aqui meu efeito, comprei, não é filme, vai pra baixo. PR vai ter algumas ações que ele pode fazer. Primeira ação, tomar o dano. E aí ele vai comprar uma vida. Aí, se ele comprar essa vida, pode ser que ela tenha um trigger ou não. Se ela tiver um trigger, ele vai olhar, ele não vai colocar na mão dele, então ele vai olhar, vai decidir se vai usar esse trigger ou não. Se ele for usar o trigger, ele vai me apresentar essa carta, vai falar, vou utilizar o trigger e vai cumprir o efeito desta carta. Ou ele pode falar, não quero usar o trigger e essa vai pra mão dele. Ou pode ser que não tenha trigger, simplesmente a carta da vida vá pra mão dele, porque ele escolheu aí tomar esse dano, tá? Ou ele pode também counterar. O que que acontece? Eu ataquei ele com 6, então 5.000, mais aqui 1.000, ó, in return 1.000. Então eu estou com 6.000 atacando ele. Ele tem que defender 6.000 mais 1, no caso, né? Então ele sempre tem que defender 1.000 a mais. No caso, se eu bati 6, ele tem que defender 7.000, tá? Então ele tem 5 de vida, mais 2.000, 7.000. Defendido, ele não vai tomar o dano, ok? E aí, eu tenho aqui 2 cartas ainda, então eu quero fazer mais uma ação aqui. No caso, eu vou dar rest nesses dons, né? Vou pagar para descer aqui uma coisa de 2 de custo, né? Que é um blocker. E aí, eu vou passar meu turno para o PR. Então, turno do PR, ele vai comprar 2 dons, então a gente sempre compra 2 dons, né? Baralho e comprou a carta para a mão dele e aí ele vai realizar a ação dele. No caso, ele me bateu 5.000 e aí eu posso fazer o quê? Ou defender com um counter, né? Ou senão eu posso ativar o meu blocker, aqui no caso, que eu tenho um Blueno. Então, toda vez que tiver esse negocinho aqui, ó, laranja, escrito blocker, é uma carta que ela pode bloquear um ataque, desde que ela esteja o quê? Ativa. Então, meu Blueno está ativo e eu falo, não quero gastar nenhuma carta da minha mão, eu vou bloquear. Então, simplesmente eu vou dar rest nele. Como ele tem menos que 5.000, né, que ele apanhou, vamos dizer assim, ele vai para o trash, tá? E aí, eu não tomo dano na minha vida. Caso eu tivesse um blocker com
bastante, né? Vamos dizer assim, eu tenho um Luffy aqui, um blocker de 7.000. Ele me bateu 5, eu simplesmente vou dar rest nele aí. E aí ele poderá me atacar. Porque a gente só pode atacar personagens que estiverem em rest. Eu nunca posso atacar personagens ativos, tá? A não ser que tenha algum efeito que faça isso. Mas o blocker também só pode utilizar quando ele estiver ativo. Então ele me bateu 5, eu vou dar rest e aí bloqueei esse dano aqui na minha vida. Caso passe o turno e ele não atacar meu blocker, ele vai voltar a ser ativo, ele pode ser utilizado como blocker ali novamente. Então, aí eu bloqueei o ataque do PR com o meu Blueno. E agora ele vai pagar 4 de custo para jogar uma carta dele ali. Que no caso ali, uma Rebeca, né? Que ela também é blocker, que tem essa função aí. E aí da Rebeca ele tá cumprindo as funções aí que a Rebeca deixa cumprir. E até aí tudo bem. Outra coisa, quando eu acabei, vamos lá, eu paguei 4 e coloquei o meu Brook, tá? Ele não pode atacar neste turno. Ele só vai poder atacar no outro turno. Então tem que esperar um turno pra bater depois que a gente coloca o personagem em campo, tá? Nunca posso bater direto, a não ser que, por exemplo, não joguei o Brook, eu joguei esta carta aqui que se chama Hold Jones. Tem 7 de custo e tem 8.000 de poder. No caso do Hold Jones, vamos lá, paguei o 7, ele tem isso aqui que chama Rush. Todas as cartas que tiverem Rush, elas serão o quê? O que elas farão? Elas já entrarão batendo. Então, eu entro, né? Paguei meu 7. Vou pegar e falar pra eles virar os blockers dele, comprar uma carta da minha vida pra minha mão. E aí, nesse turno eu já posso bater nele. Falar, PR, estou 8 no seu Hobby Loot aí na sua vida. E aí ele escolhe aí tomar ou não tomar esse dano, usar ou não um trigger, né? Então cada carta tem seu potencial aí, cada uma tem, sempre leiam as cartinhas, tanto as suas quanto a do seu oponente. É sempre importante você conhecer as cartas que você joga e as cartas que você joga contra, justamente aí para evitar erros, né, nos torneios, nos campeonatos ou até no joguinho for fun, né? Para aprender aí jogar da maneira correta. Então, no caso, toda vez que eu vou atacar, tenho que dar rush, então eu bati 8.000 de vida lá, ele já resolveu o ataque, mas eu tenho que dar rush aqui no personagem. Eu vou passar meu turno, por exemplo, e aí o PR ele vai poder atacar esse meu Hold Jones, tá? Então, ele vai poder atacar. Se bater 8, eu tenho que defender 9 e assim por diante. Então, ele me bateu 11 e eu tenho 8 ali. Nossa, eu tô muito doida. Então, aí eu falo, meu Deus, e agora? Será que eu vou defender? Então, ele me bateu 11, então eu teria que defender 4. E aí eu vou colocar aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Se ele me bateu 11, eu consigo defender meu Hold Jones aqui. E ficaria desse jeito. Então, vamos aqui, ó, dar aquela aceleradinha. Como acabar o jogo, né? Como a gente finaliza ali o jogo. Então, vamos lá. Eu vou bater 8.000 na vida do PR ali. Ele tá com uma vida só. Aí compro uma carta aqui, vem pra minha mão. E ele bloqueou. Então a Rebeca dele foi pro trash, porque ela tinha 0 ali pra counterar. E aí eu vou bater mais 8 na vida ali do PR. Então aí o PR tomou. E aí eu tenho aqui uma carta muito incrível, né? Então eu vou falar assim, nossa, eu quero jogar mais isso aqui pra ele não ter counter mesmo. Então eu vou bater 12.000 nele. Ah, mas Mari tá rash, você não pode atacar de novo então. Vou usar um evento, o I Am Invincible aqui, tá? Então esse I Am Invincible eu vou pegar, pagar 3 dons, né? 3 aqui. Ele vai para o trash. E aí eu vou poder deixar meu personagem ativo e bater ali mais 12.000 na vida do PR. E aí ele não consegue defender. E aí, como ele tinha 0 vidas, eu matei ele, né? Eu finalizo o jogo. Aí eu acabo ganhando, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comenta aí se esse vídeo ajudou vocês. Qualquer dúvida também, manda aí nos comentários pra gente. Assistam aqui, ó, as nossas gameplays aí anteriores. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!